sei que você está aí se preparando para a sua prova do processo seletivo, você quer ser, sim, aprovado. E eu sei também que a sua prova é a banca PS Concurso. Para isso, eu separei aqui 10 questões, 10 exercícios de conhecimentos gerais de educação de provas anteriores da banca PS Concurso. Vamos exercitar! Então, eu me chamo Heloísa Santelena, sou professora, criei esse canal Pedagogia Aditivada para você que é profissional da área da educação, que é professor, que é estudante e quer ser, sim, aprovado, bem classificado numa prova do processo seletivo, principalmente agora no PS Concurso. Eu já te peço aqui, ative o sininho, dá um like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, para o canal poder crescer e eu continuar produzindo produto de qualidade para você. Se inscreve aqui no canal Pedagogia Aditivada, que aqui sim tem exercício da banca PS Concurso para você treinar e exercitar. E eu tenho certeza que você vai sim gabaritar a sua próxima prova. Questão número 1. Na educação atual, os princípios defendidos pelas teorias socio-interacionistas são largamente aplicados nas escolas por conceberem as crianças como seres ativos nos seus processos de desenvolvimento. Nessas teorias, os aspectos biológicos e culturais se complementam no desenvolvimento das pessoas. Relaciona as características de cada um dos teóricos que representam essa corrente voltada para as interações sociais. Coluna 1, então temos aqui os 3 teóricos, da corrente interacionista, que é o Henri Vallon, o Levi-Vygotsky e o Jean Piaget. E na coluna 2 a gente tem que falar no que se refere, a qual teórico que se refere. Lembrando que o Henri Vallon, ele fala muito da afetividade, da cognição e da motricidade. Ele divide os estágios de desenvolvimento em 5 etapas, A, impulsivo, emocional, a sensório-motor e projetiva, a personalismo, categorial e a fase da adolescência e puberdade. Já o Levi-Vygotsky, na sua teoria, ele fala muito sobre o aspecto cultural, representante da teoria sociocultural. Ele fala muito sobre a zona de desenvolvimento proximal, que é a diferença da zona de desenvolvimento real e a diferença da zona de desenvolvimento potencial. Para Vygotsky, o aprendizado sempre veio antes do desenvolvimento. E Jean Piaget, que é considerado o pai do construtivismo, que divide, então, as 4 fases do desenvolvimento de Piaget, que é a sensório-motora, a segunda fase pré-operatória, a terceira fase operatório concreto e a quarta e última fase operatório formal. Então, vamos ver no que se refere esses 3 teóricos, Vamos lá. A primeira frase ali. Concebe o conhecimento como um conjunto de estruturas cognitivas que permite à criança adaptar-se ao ambiente. Esse aqui quem fala é Jean Piaget, tá? Então, aqui a 3 é a primeira. Então, se a gente colocar o 3 aqui como primeiro, a gente elimina a questão B, a questão C e a questão E. Ficamos só na A ou D. Já sabemos que a primeira é 3. O desenvolvimento cognitivo para ele ocorria através de processos constantes de desequilíbrios e equilibrações. Ou seja, a cada interação do indivíduo com um objeto desconhecido, o indivíduo assimilava as estruturas desse objeto e, posteriormente, acomodava suas características em seu pensamento. Então, essa questão aqui falou de equilibração, é Jean Piaget também. Então, nós já sabemos que o segundo é 3. Sabendo que é 3, 3, já temos o gabarito aqui, letra D. Mas vamos confirmar, então, para ver se realmente esse gabarito. Próximo, o desenvolvimento humano não é um processo composto por estágios lineares. Ele é marcado por preponderância e alternância entre aspectos cognitivos e afetivos. Falou aqui, afetivos e estágios não lineares, é sim o teórico Henri Vallon, tá? Então, é número 1 aqui.
E vamos ver o último, nessa corrente psicológica, a estrutura e o funcionamento do psiquismo humano são construídos de acordo com a cultura do indivíduo. Ó, falou em cultura, lembre-se da teoria sociocultural de Levi Vygotsky. Então, esse último aqui é o 2, questão número 1, gabarito, letra D. Questão número 2. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 3º, diz que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Então, de acordo com o ECA, né, tá falando do ECA aqui, os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a, primeiro, todas as crianças de até 12 anos incompletos? Sim, lá no ECA é isso que diz, né? Criança até 12 anos incompletos. Então, tá certinho. É a faixa etária de criança até 12 anos incompleto. 2. Todos os adolescentes entre 12 e 18 anos? Sim, adolescentes, a faixa etária 12 a 18 anos, segundo o ECA. Terceiro, sem haver discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem? Certo. E 4. Somente as crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade? Não, né, gente? Cuidado aqui com a palavra somente, ó. Não é para todos os adolescentes e crianças, o ECA, né? A lei ECA. Então, marca a resposta correta, a gente sabe que o 4 está incorreto, ó. Então, questão número 2, gabarito, letra E. Questão número 3. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 4º, diz que o dever do Estado com a educação escolar pública deverá ser efetivado mediante a garantia de, primeiro, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 18 anos de idade? Errado, né, gente? Nós sabemos que lá na LDB, no artigo 4º, no inciso 1º, diz que é educação básica obrigatória dos 4 aos 17 anos de idade. Então, 1 a gente já elimina, ó. Depois pergunta correta, né? Então, a 1 já sai fora, tudo que tem 1 a gente já tira fora aqui, ó. A 1 está, ó, já eliminamos 3 questões, sobrou 2. Vamos lá. 2. Oferta de ensino noturno regular adequada às condições do educando? Certinho, essa aqui está correta. 3. Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental, independentemente de onde resida toda criança a partir de 4 anos de idade? Não é assim que traz lá na lei. Lá na lei, né, no artigo 4º, no inciso 10, é vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência, né? A toda criança a partir de 4 anos de idade. Então, essa aqui está errada, né? Não é independentemente. Então, a 3 está incorreta. A 4, educação digital com garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica superior à internet com alta velocidade, adequada para o uso pedagógico. Correto. Então, temos aqui como correta a 1, né? Ó, o nosso gabarito vai ficar o C, ó. Somente os itens 1, não. Ah, tá certo, que tá pedindo a correta, ó. Somente os itens 1 estão corretos? Não. C, somente os itens 1 e 3 estão incorretos. É o que a gente viu que estava errado, ó. A 1 e a 3. Então, questão número 3, gabarito, letra C. Questão número 4. Com base em uma pedagogia progressista, onde a escola é influenciada pela sociedade, mas também a influencia. Visto que é parte da mesma, constrói seu PPP com o objetivo de formar sujeitos autônomos, críticos e reflexivos e espera que o conhecimento científico tenha relação com a vida em sociedade. Libânio elenca 5 objetivos para que essa concepção se consolide. Então, está falando aqui da pedagogia progressista, né? Está falando do nosso escritor Libânio,
né? Então, está falando da construção do PPP. Lembre-se que o PPP é o Projeto Político Pedagógico da Escola, que é construído junto com toda a comunidade escolar, né, com a comunidade local, com todos os integrantes da escola. Então, vamos lá. Primeiro, promover o desenvolvimento cognitivo dos estudantes por meio dos conteúdos escolares. Isso aqui está certo, né, gente? Não tem nada de errado aqui. 2. Proporcionar aos estudantes desenvolver-se culturalmente, valorizando seu contexto cultural e construindo possibilidades para que um currículo multicultural se solidifique. Isso aí, multiculturalismo, né? Sim. 3. Possibilitar aos sujeitos o acesso à sociedade tecnológica e comunicacional, o que reflete na construção de habilidades como realizar tomada de decisões. Sim, formar um sujeito que saiba, sim, tomar decisões e resolver problemas. 4. Formar para a cidadania crítica, de modo que os sujeitos sejam partícipes da vida em sociedade, em que a opinião de todos e de cada um é respeitada. Sim, né, gente? Vocês lembrem lá que tem um princípio da educação escolar, que é vinculação entre a educação escolar, práticas sociais e trabalho, né? Então, tem tudo a ver com essa frase aqui. E desenvolver atitudes humanas e solidárias, com certeza, né? Dos princípios, das funções também da educação é sim, solidariedade humana. Lembre-se lá, né? Princípios da educação, princípios de liberdade, finalidade, né, da educação, como princípios de liberdade e de solidariedade humana. Então, aqui todas estão corretas. O nosso gabarito é a letra E, todas estão corretas. Questão número 5. Vamos para 5, então. Em 1549, os primeiros jesuítas, chefiados pelo padre Manuel de Nóbrega, chegaram ao Brasil junto com a expedição de Tomé de Souza, o primeiro governador-geral. A Companhia de Jesus reunia os nativos em missões ou reduções, espaços assim chamados porque eram dedicados a reduzi-los ao modelo europeu da civilidade. Analise os itens abaixo. Então, está falando aqui da educação dos jesuítas, né? Um pouquinho da nossa história. História da educação lá do tempo dos jesuítas. Primeiro, nesses espaços, os povos aldeados eram educados para se adequarem aos parâmetros humanistas europeus da época, o que significava, além da conversão ao credo católico, aprender rudimentos de escrita e manufaturas? Nada de errado aqui. 2. Os jesuítas administravam verdadeiras unidades produtivas autossuficientes, em que o ensino de ofícios como a carpintaria, a tecelagem, a metalurgia e a cerâmica eram tão fundamentais quanto o ensino de passagens bíblicas, de orações e cânticos para celebração religiosas? Também está correto. 3. A educação das camadas mais privilegiadas da sociedade também era administrada pelos jesuítas, posto que os padres atuavam em meio a todas as classes e grupos? Correto também. 5. Para os jovens da elite, todavia, a formação fundamentalmente literária e dogmática ia além das primeiras letras do ensino religioso. Sim, fala dos dogmas, né? E a quinta, uma forma de ensino secundário estava compreendida no plano de ordem, o Ratio Studiorum, Ratio Atac Studio da Sociedade Lesum, ou Plano Oficial para a Educação Jesuítica, consistindo em 3 cursos, Humanidade, Ciências e Teologia. Aqui está o erro, não é ciência, que é filosofia. Os 3 cursos são Humanidade, Filosofia e Teologia. Então, a quinta está errada. Então, nosso gabarito é a questão E, somente a quinta está incorreto. Questão número 6. Segundo Montessori, cada criança experimenta certas necessidades interiores a que impulsionam em circunstâncias externas favoráveis a uma atividade livre concentrada. Por isso, a primeira condição para a aplicação do método Montessori está na formação de um ambiente apropriado.
Esse método é baseado em alguns princípios, sendo eles, então, falando de Maria Montessori, do método Montessori, né? Exceto, ó, presta bem atenção que a questão está pedindo a errada. Liberdade? Sim, né, gente? Liberdade é biológico da criança. Ela ter a liberdade de escolher, repetir os exercícios, quantas vezes ela desejar. A criança, ela vai no método Montessori, ela vai se autoeducando o tempo todo. A atividade também está certinho. A atividade é ela ter autonomia para realizar as atividades. Vitalidade, sim, sempre respeitando os limites, né, do desenvolvimento natural da criança, protegendo ela contra perigos, mas deixando, sim, ela ter a liberdade para realizar as atividades com vitalidade. Individualidade também, né, segundo Montessori, a individualidade refere-se ao reconhecimento da singularidade de cada sujeito, né, e valorizar essas características e os interesses próprios de cada criança. Então, coletividade aqui, ó, é o nosso gabarito, porque coletividade não é princípio do Montessoriano. Então, questão número 6, gabarito, letra E. Questão número 7. Nas DCNs, né, nas Diretrizes Curriculares Nacionais, no artigo 21, diz que traz as etapas correspondentes aos diferentes momentos constitutivos do desenvolvimento educacional. Assinale a alternativa que apresenta o período que compreende os anos iniciais do ensino fundamental. Então, lembra lá na divisão, né? Educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais, ensino fundamental, anos finais e ensino médio. Os anos iniciais do ensino fundamental é do 1º ao 5º ano. Ó. Então, aqui, ó, lembre, né? Dos 6 aninhos aos 9 anos, né? Então, 1º ao 5º ano corresponde aos anos iniciais do ensino fundamental. Questão número 7, gabarito, letra B, 1º ao 5º ano. Então, vamos para a questão número 8. Os profissionais e demais representantes da comunidade educativa envolvidos na elaboração e reelaboração dos currículos e dos PPPs precisam ter o compromisso de organizar o trabalho educativo de forma com que haja exceto, olha só o exceto, então que é a errada. A. Contextualização dos componentes curriculares com propostas que conectem os conhecimentos com a vida. Certinho, né? Isso aqui está correto. B. Decisão sobre a inter-relação entre os componentes curriculares, adotando estratégias dinâmicas em que o conhecimento não seja vislumbrado de forma fragmentada. Também está certinho. C. Selecionar encaminhamentos metodológicos que considerem os diferentes ritmos e tempos de aprendizagem dos estudantes, com vista que todos consolidem a construção do conhecimento. Correto também, respeitar a característica de cada aluno, né? O seu tempo de aprendizagem. D. Construir e aplicar avaliações institucional e de aprendizagem fundamentada na concepção formativa, diagnóstica e processual. Olha só, ó, avaliação, né? De acordo com diagnóstica, processual, formativa, correto. E adotar um sistema de avaliação único. Quando fala único, uniformizado, para todas as etapas de ensino, com a finalidade de medir o conhecimento, aqui está falando a questão só somativa, também ó, deixa a questão incorreta, né? A avaliação ela tem que ser processual, ela tem que avaliar ao longo de todo o sistema de aprendizagem, né? Sistema de ensino. Então, a errada nesse caso aqui, da questão número 8, é a letra E. Questão número 9. De acordo com a LDB, no artigo 58, entende-se por educação especial. Então, lá na LDB, na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no nosso artigo 58, vai tratar a educação especial, que é uma modalidade de ensino, né? Então, ó, letra A. A modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos. Que educandos? Com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação?
aqui já está o nosso gabarito, né, gente? É assim mesmo que diz lá no artigo 58, né? Então, questão número 9, não vou nem ler as outras, porque aqui já está totalmente correto. É letra A. Oferecer preferencialmente na rede regular de ensino educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Então, vamos para a questão número 10. Segundo Piaget, está falando do teórico Piaget, o pai do construtivismo, né? Piaget, que fala da equilibração. Piaget, que fala dos 4 estágios do desenvolvimento. Então, o que ele diz? O desenvolvimento passa por 4 diferentes estágios. Esses estágios são sucessivos, isto é, seguem exatamente a uma ordem de surgimento. Numere a primeira coluna de acordo com a segunda. Então, lembre que tem 4 estágios de acordo com cada faixa etária e ele quer aqui, ó. Então, qual é o primeiro estágio de Piaget? O primeiro estágio é o sensório motor, que vai do 0 ano aos 2, 3 anos de idade. Então, o primeiro estágio é o sensório motor. Já sabemos que o 1 vai ficar aqui, ó. 1 é sensório motor. Então, ó, já tiramos a B, já tiramos a C. Olha só, nós já temos até o nosso gabarito, se a gente for ver, ó. Se a gente tem certeza da questão, nós já sabemos que o primeiro estágio é o sensório motor. Vamos conferir então as outras. O segundo estágio, qual é o segundo estágio? É pré-operatório, né? De 3 a 5, 6 anos de idade, é a fase dos porquês, aquela fase que ele não distingue ainda a reversibilidade. Então, aqui, ó, segundo estágio, o pré-operatório. Então, a gente sabe que o 2 é o último, tá aqui certinho, ó, 2. Esse é o 2, né? Aí, a gente tem o terceiro estágio, que é o operatório concreto, que vai dos 7 a 11 anos de idade, né, que começa o início do pensamento lógico, já adquire a sua reversibilidade. Então, tá aqui, ó, o 3. E o quarto estágio é o operatório formal, é aquele acima de 12 anos, a fase da adolescência, da puberdade, que ele já planeja o futuro, que ele já tem lógica para resolver os problemas, para algumas tomadas de decisões, né? Então, o quarto estágio é o operatório formal, que é o 4. Então, ó, a opção correta da questão número 10 é letra A, 4132. Então, o gabarito das questões ficou 1D, 2E, 3C, 4E, 5E, 6E, 7B, 8E, 9A e 10A. Bons estudos! Eu espero de coração que você tenha sim gostado desse vídeo. Te peço, comenta aí, escreve no comentário. Eu vou gabaritar. Mentaliza isso e treine aqui no canal Pedagogia Aditivada, que tem bastante vídeo sobre conhecimentos pedagógicos, sobre leis de educação. E eu tenho certeza que você, exercitando, você vai sim gabaritar a sua prova. E eu já te peço para assistir esse vídeo aqui, que vai te interessar bastante e vai te ajudar, sim, a resolver suas questões na hora lá da sua próxima prova, da prova do seu processo seletivo do PS Concurso.